Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Calculista de Aço. Meu nome é Felipe Jacob, sou engenheiro calculista de estruturas metálicas e hoje eu vim trazer aqui para vocês um tutorial de F-Tool. Tá? Um tutorial de F-Tool, essa ferramenta de análise de estruturas gratuita, tá? Em que você pode fazer análise de estrutura de aço, estrutura de concreto, estrutura de madeira, estrutura de alumínio, do que você tiver as propriedades mecânicas, aí você consegue fazer análise, tá? Mas antes eu vou te pedir aí para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações e deixar o like aí, tá? Eu fiquei um pouco longe do YouTube, estou voltando, trazendo alguns tutoriais de software e vamos começar aqui pelo mais famoso deles, né, que é o F-Tool. Bom, vamos lá, vamos começar baixando então o F-Tool. Você pode baixar o F-Tool pelo site oficial deles, ou você pode vir aqui no meu site mesmo, ó, no calculistadeaço.com.br, vir aqui na aba Downloads grátis, tá? E você vai ser encaminhado para esta página aqui, tá? Onde você vai poder clicar aqui e abrir a ferramenta F-Tool. Antes de mais nada, aproveitar que você está aqui, saiba que eu incluí aqui no site algumas tabelas, tá? Para você que quer fazer consulta de, por exemplo, propriedades mecânicas dos aços. Eu tenho aqui uma tabela de propriedades mecânicas dos aços estruturais com FY e FU de vários materiais aí, tá? Do A36, A572 graus 50, graus 55, A242, e assim por diante, tá? Tem uma série de tabelas aqui para você poder pegar o FY e o FU. Isso é muito útil para a gente quando a gente está calculando. Também aqui tem alguns fluxogramas, tá? Então, para você que está aprendendo, tá estudando aí com literatura, um fluxograma com as sequências de cálculo, né, de cada um dos esforços, né, da NBR 8800, barras comprimidas, né, barras flexionadas, barras sujeitas a esforço cortante. Você pode consultar aqui quando você tiver alguma dúvida. Também tem tabelas de pesos, pesos de dutos, sprinklers, pesos de divisórias, pesos de paredes, drywall, para você poder, tabela de cargas variáveis, né? Cargas acidentais, forças horizontais, sistemas de pintura. Então tem bastante coisa. A gente ainda vai incluir mais, com o tempo eu vou colocando aqui tabelas de perfis, mais fluxogramas, mas fica de olho aí nessa abinha aí que ela está aí para você poder consultar. Então vamos lá, downloads grátis, vamos baixar o F-Tool, tá? Downloads grátis, ele vai abrir aqui o link, você vem aqui em F-Tool, ferramenta gratuita de análise de estruturas desenvolvidas pela PUC-Rio. Ok, legal. Ele vai abrir o site oficial do F-Tool. Aqui tem toda uma explicação, tá? Você pode ver aqui, né, as funcionalidades do programa, mas o que interessa para a gente aqui é o download. Aqui, tá vendo? Você clica aqui em download, vai aparecer essa tela pedindo e-mail e senha. Se você não se cadastrou, basta você vir aqui em Register, tá? E aí ele vai pedir aqui as suas informações. Como eu já tenho aqui, eu não vou preencher isso aqui. Na verdade, ele vai te pedir para você preencher isso, você preenche, põe em registrar, ele vai te levar para uma tela para você fazer o download, tá? Eu aqui já tenho na minha máquina, então eu já vou abrir aqui o meu F-Tool, que já está instaladinho aqui na minha máquina, ok? Bom, abri aqui, tenho aqui a interface do programa. Então, gente, ó, a ideia é ser um tutorial simples, rápido, para a gente já começar a fazer algumas modelagens, tá? Eu não vou me aprofundar muito em alguns comandos aqui, porque não convém. Eu vou colocar na descrição um link para um tutorial um pouquinho mais detalhado, só que um tutorial na forma de artigo, tá? Um tutorial escrito para você poder ver. Então, lá na descrição do vídeo vai ter esse tutorial. Aqui eu vou mostrar para você as ferramentas básicas e já vamos modelar aqui alguma estrutura para você entender. Bom, o F-Tool é uma ferramenta muito simples, tá? Então ele tem essa tela branca aqui, ele é bidimensional, então você vai trabalhar estruturas planas nele, tá? E aí ele tem aqui alguns comandos, eu vou passar por alguns deles rapidamente, e aqui alguns outros comandos. Aqui são os comandos de criação, então você pode criar uma nova barra, você pode criar um novo nó, você pode cotar, né? Aqui tem uma ferramenta de introdução de coordenadas, eu já vou explicar o que é isso, e aqui tem as opções de transformar, né? Aí você vai poder mover, rotacionar, espelhar, né? Copiar e assim por diante, né?
E aqui vai ter algumas características, né, alguns botões para você alterar propriedades, tanto de seção, quanto de material, quanto de apoio, né, vinculação interna ou externa. Aqui o menuzinho das cargas, tá? Os tipos de carga pontual, momento, nas extremidades, né? Aqui são cargas uniformemente distribuídas e cargas lineares, né? Linearizadas, não uniformes, né? Carga térmica. E aqui você vai ter as ferramentas para obtenção dos esforços em si. Isso aí você só vai entender na hora que realmente tiver feito ali. Bom, antes de mais nada, eu vou dizer para você o que eu digo para você fazer. Você começa alterando as unidades de operação aqui. Você vê que ele está aqui em metro, tá vendo? Ó? Eu vou falar aqui as unidades que eu uso. Então, eu venho aqui em opções, Units and Number Formatting, tá vendo? Ó? E eu já venho aqui e altero algumas coisas. Aqui, ó, comprimentos, eu coloco em milímetro e deixo uma casa decimal. Deslocamentos, nas medidas de deformação em flecha, né? Eu deixo em milímetro e ponho 2 casas decimais. Eu ponho rotação em grau e ponho em 2 casas decimais também. As medidas da seção, a altura do perfil, espessura, eu deixo em milímetro, com 2 casas decimais. A área de seção transversal, centímetro quadrado, com 2 casas decimais. Inércia, eu deixo em centímetro a quarta, com 2 casas decimais. Tá? A força em quilonewton, pode deixar com uma carga uma casa decimal só, ou 2 se você quiser. Uma só já é mais do que suficiente. Momento, eu deixo em quilonewton centímetro, tá? E deixo aqui inteiro do jeito que ele está aqui. Carga distribuída quilonewton metro. Daqui para baixo não precisa mudar mais nada. Eu só mudaria aqui, ó, tá? Caso você queira, tá? Se gastar um pouquinho mais de tempo, muda essas precisões aqui para 2 casas decimais para ficar um pouco mais fácil de você analisar depois, tá? Ok, feito isso, bom, ele já está configurado. Bom, existem várias formas de você modelar alguma coisa no FTool, tá? Ele é muito simples até, só que você precisa conhecer alguns recursos. Eu gosto de usar o sisteminha de grid e snap. Para você entender o que é isso, aqui na tela branca não vai ficar claro para você aí que está vendo, não sei se você está vendo na tela do seu celular, não sei se você está vendo no computador, mas eu vou mudar aqui para a tela preta, tá? Porque aí fica mais claro para você. Por quê? Quando eu coloco minha tela preta aqui, eu venho aqui e ligo o grid. O grid ele vai então fazer uma divisão aqui na tela do meu workspace aqui, tá vendo? Ó? Com as gradações aqui, as graduações 1000 milímetros na direção X, então entre cada uma dessas eu tenho 1000 milímetros de distância certinho, e na direção Y eu tenho 1000 milímetros também certinho, tá? Essa é uma forma que eu gosto de trabalhar porque eu acho bem mais fácil, tá? É bem mais fácil de modelar assim. Existe a outra forma também que é usar o tecladinho. Vou mostrar as duas só para você ver como é que faria isso aqui. Então, ó, por exemplo, se eu quiser mudar aqui esse grid, eu venho aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira um grid de, que limite a altura, tá, em 4000. Então, eu venho aqui e coloco 4000 de altura e pronto. Ele vai colocar o x a cada 1000, do jeitinho que está aqui, e o y a cada 4000. Tá? Para que serve isso? Porque se eu tenho o grid ligado, só ele ligado ele só vai me mostrar isso. Mas se eu coloco aqui o snap, tá? E pego um comando qualquer, por exemplo, vou pegar aqui insert member, que é para inserir uma barra, né? Um membro qualquer, ó. Com o snap ligado, ele me limita a esses pontos que o grid está selecionado, tá? Então, por exemplo, é interessante, por exemplo, se eu quiser fazer um pilar de 6 metros, eu posso vir aqui em Y, 6000, tá? Ele vai aumentar o grid e eu faço um pilar que começa no 0 e termina no 6000 e não tem como errar, tá vendo? Ó? Não tem como errar aqui, por quê? Porque ele vai, o grid e o snap juntos me obrigam a começar no 0 e terminar no 6000, tá? Então ele começa aqui, sempre a partir da origem, sempre a partir do 0, né? Ele vai 6000 para cima, 6000 para cima, 6000 para cima e assim por diante, tá? Existe uma outra forma também de eu fazer isso,
tá? Eu vou apagar aqui, tá? E vou desligar aqui o meu snap, tá? E o meu grid. Então, eu não tenho grid, então snap. Posso fazer de outra forma. Eu ligo aqui o modo teclado, tá? E venho e inserir um novo membro, tá? Aí ele vai falar qual que é o nó, o primeiro nó, a coordenada x do primeiro nó. Vamos supor que o nosso pilar comece no nó de baixo e vai até 6.000 em cima. Então, eu quero que ele tenha a coordenada x seja 0, a coordenada y seja 0 do primeiro nó. E do segundo nó? Bom, a coordenada x continua 0, porque eu não quero que ele ande nada nessa direção, na direção horizontal, mas eu quero que ele ande 6.000 na direção vertical. Quando eu fizer isso, ok, ele fez a mesma coisa, tá vendo? Ele começou no 0, 0 e terminou no 0, 6.000. Tá vendo? 0, 0 e terminou no 0, 6.000. Ou seja, essa é uma outra forma de você fazer isso, tá? Uma outra forma de você criar, tudo por coordenadas assim. Dá para fazer assim? Eu não gosto muito mesmo, eu prefiro trabalhar com o grid, tá? Existem outras formas também. Para você poder ter um pouquinho mais de detalhe a respeito disso, olha aí no link na descrição que tem o tutorial. Então, vamos modelar aqui um pórtico de galpão, tá? Vou modelar um pórtico de galpão com 6 de altura, 20 de comprimento, tá? 20 de largura, tá? 6 de altura, 20 de largura, eu vou fazer um pórtico treliçado. Então, eu vou ligar o meu grid, tá? Com o y em 6.000, tá? Não precisa ser o y exatamente em 6.000, eu posso colocar divisores dele também, ó. Posso colocar 1.000 aqui, só que aí fica um pouco mais difícil, né? Deixa eu desligar aqui o tecladinho, senão ele vai ficar nessa opção, tá? Então, eu venho aqui, ó, ligo o meu snap, eu posso vir aqui e ele vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, beleza, ele deu 6 metros, né? 6 metros certinho, 6.000 milímetros, tá? Agora eu vou pegar a partir daqui e vou fazer um vão de 20 metros. Então, para ficar mais fácil, eu vou ligar aqui, ó, a 20.000, o meu snap em x, ó, tá vendo? Ó? E eu automaticamente do outro lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Então, eu tenho um pilar do outro lado também, com a distância exata de 20.000. Para ter certeza, basta eu vir aqui e aqui, e cotar, e ele vai me dar 20.000 milímetros certinho. Tá, ó, 20.000 milímetros, ok. Bom, eu tenho duas barras criadas aqui. Uma coisa interessante que você tem que notar, o F-Tool ele trabalha igual ao AutoCAD no que diz respeito à seleção. Então, funciona assim, se você seleciona da direita para a esquerda, tudo que ele tocar vai ser selecionado. Então, ó, ele está tocando na barra, ele vai selecionar a barra, tá? Se você faz a mesma coisa da direita para a esquerda, ele não seleciona tudo que ele tocar. Tá vendo? Ó? Ele toca, mas não seleciona. Para selecionar, ele tem que envolver completamente o elemento. Aí sim, tá? Igualzinho no AutoCAD, tá? Então, quem é usuário de AutoCAD já sabe. Da direita para a esquerda, tudo que ele toca, ele seleciona. Da esquerda para a direita, não é assim. Então, assim, por exemplo, ele não vai selecionar a barra, mas vai selecionar o nó, porque o nó está envolvido. Ó. Aí ele selecionou o nó certinho aqui. Mas, se eu pegar aqui, por exemplo, aí ele seleciona os dois. Tá? Se eu fizer assim, ó, envolvi totalmente, ele seleciona ambos. Se eu fizer assim, ó, tá vendo que eu não envolvi os dois, mas estou tocando nos dois, ó, pronto, ele já seleciona as duas barras ali. Ok? Então, eu tenho aqui dois pilares modelados. Bom, eu vou criar aqui, primeira coisa, como eu tenho dois pilares, eu vou criar vinculações já, tá? Então, eu venho aqui e seleciono este nó, clico no Shift, segurando o Shift, eu venho e seleciono outro nó. Estou com dois nós selecionados, então eu vou mexer primeiro nesse botãozinho aqui, ó, Support Conditions, tá vendo? Ó? Eu venho aqui e clico aqui. Ele vai me dar quais são os graus de liberdade que eu vou dar para esses nós. Então, por exemplo, ó, deslocamento em X, livre ou fixado, ou mola, né? Livre ele está livre para rodar, vai aparecer uma rodinha ali, né? Fixado, ele está fixo, ele está contido ao deslocamento horizontal, ou eu posso dar um apoio de mola, tá? Um apoio com certa rigidez para ele. Eu vou explicar rapidamente isso aqui, mas não vou me ater muito. Eu vou marcar aqui um apoio de segundo gênero, que é contido na direção X e contido na direção Y e livre ao giro, tá? Livre à rotação. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou
clicar aqui, ó. Toda vez que eu fizer alguma coisa, eu tenho que clicar aqui, ó. Com as barras selecionadas, com as peças selecionadas, eu tenho que vir aqui e clicar aqui, aplicar Support Conditions, tá vendo? Ó? Então, eu venho aqui e aplico. Pum. Olha lá, ó. Ele vai já aplicar nesses dois aqui, nos nós que eu selecionei, ele vai aplicar o apoio de segundo gênero. Bom, e se eu quiser mudar, eu seleciono de novo, com Shift, né? Coloco aqui uma restrição à rotação e aplico aqui, tá? Felipe, o que é aquele apoio de mola que você falou? Vamos supor que eu tenha este nó e que este nó esteja, por exemplo, em um ponto que não é exatamente rígido, tá? Por exemplo, ele não é uma fundação, né, que está lá paradinha no solo. Por exemplo, isso aqui poderia ser um apoio em uma viga que na hora que eu colocar uma carga ali, aquela viga vai fazer esse movimento, né? Ela vai exercer essa movimentação, ela vai permitir um certo grau de movimentação vertical. Como é que eu faço? Então, eu venho aqui, por exemplo, e coloco spring aqui, tá vendo? Ó? Spring na direção Y, eu coloco um apoio de mola, tá vendo? Ó? E esse apoio de mola eu dou uma rigidez. Como é que eu verifico essa rigidez? Vou dar um exemplo para você, tá? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que este pilar, vamos supor que seja isso aqui, tá? O que eu estou fazendo. Um negócio meio estranho aqui fora de contexto, mas vamos supor que esse apoio aqui, ó, seja um apoio assim, tá? Esse aqui, ó, ele tá até numa fundação, legalzinho, tá lá, bonitinho, né? Tá numa fundaçãozinha, com esse taquinho lá para baixo, tá rígido lá no solo, tá? Mas esse aqui não, esse aqui, por exemplo, ele está em uma viga, tá? Então ele está numa viga de transição, tá? Tô dando um exemplo besta aqui. E o que acontece no 2D eu não consigo ver essa viga está entrando na tela. Tá? Essa viga está entrando na tela, eu não consigo ver ela. Então, no 2D, aqui, eu não consigo ver ela, né? Ela está como apoio aqui, mas ela estaria assim, né? Entrando aqui. O F-Tool não representa isso, né? Esse lado aqui vai estar certinho, né? E esse lado aqui vai estar numa viga. Mas como é que eu vou representar isso, né? Então, eu venho e coloco um apoio de mola. Mas, para isso, eu preciso checar a rigidez desta viga aqui, tá? Como é que eu faço isso? Eu pego esta viga, modelo ela biapoiada ou da forma que ela tiver, aplico uma carga qualquer mesmo. Vamos supor que eu pegue lá e aplique uma carga de 100 kN aqui, tá? Aplico uma carga de 100 kN e verifico a flecha, tá? Na hora que eu fizer aplicar uma carga de 100 kN, vamos supor que ele vem aqui e me dá uma flecha de, vamos dizer aí, 5 centímetros, tá? Então, qual que é a rigidez na direção Y dessa viga? A rigidez KY é igual a esta força, né, dividido pelo deslocamento delta. Isso vem da onde? Isso vem da lei de Hooke, né? Você lembra da lei de Hooke? Se você tem uma mola, né, você tem uma força F aplicada. Bom, essa mola ela vai produzir um delta, né? E essa força F produz um delta na seguinte proporção. F igual a Kx, né? K vezes delta, né? Kx ou K vezes delta. Então, esse K é a rigidez da mola. Então, quando você pega esse F e divide pelo delta, você tem o K. Então, você tem a rigidez desse ponto dessa forma. Então, Ky igual a F sobre delta. Então, nesse caso aqui, seria 100, né, por 5, que daria 20 kN por centímetro, né? 20 kN por centímetro. Aí, quando eu vou lá aplicar no meu F-Tool, tá? Aqui ele está como kN por metro. Deixa eu mudar aqui para kN por centímetro para ficar fácil também. Ó. Aqui é Spring, Rotation Spring, Translation Spring. Aqui, ó, kN por centímetro. Tá? kN por centímetro e deixa aqui na... Ok, então... Aí eu colocaria aqui, por exemplo, ó, 20 kN por centímetro e aplico nesse nó na vertical. Na hora que eu aplicar, ó, ele vai entender que isso aqui tem um grau de liberdade. Tá vendo? Ele vai entender que ele tem um grau de liberdade vertical e ele vai simular aquela deformação dessa viga que está entrando na tela aqui que você não consegue ver. Tá? Bom, isso aqui para você fazer análise, tá? Análises um pouco mais complexas, em que você tem planos, né,
que não necessariamente se encontram, né? Então, para isso você pode fazer uma análise tanto na vertical quanto na horizontal. Você tem que saber qual que é a viga que tem lá e tem que medir a rigidez. Bom, não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas só para você saber que isso é perfeitamente possível de fazer no F-Tool, tá? Mas, a princípio, eu vou deixar aqui como apoio de terceiro gênero aqui. Pronto, ó, tenho 2 pilares aqui com apoio de terceiro gênero. Pronto. Bom, feito isso, agora eu vou criar aqui, então, uma treliça. Vou criar uma treliça aqui em cima, tá? Vou criar uma treliça. Bom, eu vou fazer uma treliça aqui, né, daqui até aqui, com esse banzo aqui, e vou criar, vamos dizer que eu quero criar aqui com esta altura aqui, e agora eu vou mudar o meu snap para 10.000, para exatamente no meio do caminho, ó, tá? Daqui até aqui, ó, ele vai criar aqui, e eu vou fazer, tá vendo, ó, este formatinho aqui. Ok. Não se preocupe, por enquanto, em criar material e nem se preocupe muito com essa geometria. Modela para você ter aqui já a treliça, que depois a gente pode usar comandos de mover para aumentar ou diminuir a altura dessa treliça. Não se preocupe agora em acertar a altura dela. Por enquanto, se preocupe em modelar, tá? Modelar ela, porque aí você vai conseguir já criar uma geometria mais ou menos adequada aí ao que você precisa. Bom, eu vou criar aqui uma geometria de treliça, tá? Partindo das minhas montantes, né? A cada 1.000. Vou colocar a cada 1.200 aqui, tá? A cada 1.200. 1.200 não vai fechar 20 certinho. Deixa eu colocar 1.500. Também não fecha. Tá? 1.250. Aí, 1.250, tá vendo? Ó? Ele fecha 20 metros certinho. Então, eu consigo colocar montantes aqui. Uma forma que eu uso para criar montantes é assim, ó, eu venho, ó, e extrapolo aqui, ó, extrapolo bem isso aqui, ó, para criar minhas montantes, ok? E deixa eu apagar esse lado aqui, eu vou fazer tudo de um lado e depois eu vou espelhar, que aí eu já aproveito e mostro a ferramenta espelhar, tá? Depois eu venho aqui, ó, e saio só, tá vendo, ó, arrematando aqui, né? E depois eu venho aqui e vou criar aqui uma geometria qualquer, tá? A direção, não se preocupa agora com isso aqui, aí já é uma questão de análise da estrutura de aço, tá? Qual é a melhor direção para a diagonal? Isso só na análise você vai conseguir pegar, na hora que você carregou a estrutura. Aí você sabe, olha, isso aqui, a pior hipótese está gerando maior tração, então mantenha ela nessa direção. Ah não, a pior hipótese está gerando maior compressão, então inverte ela. Ou então você pode travar ela para evitar flambagem, mas isso aí é outro assunto, tá? É assunto de análise da estrutura propriamente dito. Aqui a gente está preocupado com modelagem, tá? Bom, fiz isso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou espelhar. Então, para isso eu venho aqui, ó, seleciono tudo isso e aí eu vou usar aqui pela primeira vez a ferramenta Transform, tá? A ferramenta Transform ela serve justamente para poder modificar. Modificar, mover, copiar, rotacionar, né, e escalar, né? Então, para isso aqui, o que eu tenho que fazer? Primeiro, selecionei, né? Então, eu tenho aqui a opção, primeiro, tem que marcar o Enable Transform, então tem que habilitar o Transform, tá? E então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou ter, tá vendo essas abinhas aqui? Eu vou na abinha Mirror, a Mirror, que é o espelho, né? E aí ele fala aqui, Leave Original, deixar o original, né? Deixar o original ali, ou você quer espelhar e apagar o original. Então, eu vou deixar aqui no Leave Original, tá? Ele vai me pedir, então, ó, 2 pontos para o espelho. Então, o espelho está aqui, ó. Então, eu pego daqui e jogo aqui. Pronto, ó. Aí, ele já me copia, tá vendo, ó? Ele já me copia ambos os lados aqui da minha treliça, tá vendo, ó? Então, ele já fez uma cópia, já criou uma cópia da minha barra, tá vendo, ó? E assim, a gente tem já o primeiro pórtico aqui modelado, tá vendo? A gente tem o primeiro pórtico modelado bonitinho. Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou atribuir materiais a essas coisas, tá? Depois a gente vai mexer, quer ver, ó, antes da gente atribuir material, vamos mexer nesses, ó. Se eu quiser mudar a altura da treliça, por exemplo, diminuir a treliça 10 100 milímetros,
aumentar 100 milímetros, enfim, se eu quiser fazer alguma coisa aqui, como é que eu faço? Eu venho e seleciono todos esses nós aqui, ó, tá? Eu venho e seleciono os nós, é um pouquinho trabalhoso, mas não é tão assim, tá? Seleciono todos esses nós, volto aqui no Transform, Enable Transform, agora eu vou em Move, ó. Só que aqui eu desmarco, como eu quero mover, eu desmarco o Leave Original, tá vendo, ó? Eu vou desmarcar o Leave Original e vou falar aqui, ó, você quer mover na direção Y, quantos... Aqui está metros, mas como ele está em milímetros, aqui é um erro do programa, tá? Eu quero que ele baixe 250 milímetros, menos 250 milímetros, ó. Tá vendo, ó? Ele já vai lá e mexe 250 para baixo. Ou, por exemplo, eu quero que ele mova 250 para cima, tá? Ou, por exemplo, eu quero que ele mova 250 para cima, aumente a altura da treliça. E assim eu consigo ir editando isso, ó. Menos 400, tá vendo, ó? E aí eu consigo mexer nesse bando superior, controlando a altura dele. Por isso que eu falei para você, não se preocupa no primeiro momento em o que é que vai acontecer ali, não, qual que é a altura, nem nada. Se preocupa em formar o contorno, depois você ajusta isso, tá? Você ajusta isso numa boa, tá? Eu vou deixar dessa altura aqui, tá? E vamos ver o que vai sair disso aqui. Bom, feito isso, agora eu vou começar a mexer com materiais, tá? Agora eu vou realmente começar a mexer com materiais. Então, eu vou fazer o clássico pilar de concreto. Olha lá, ó, pilar de concreto armado. Então, eu tenho que vir aqui nessa abinha e vou falar Material Properties, Parameters, né? Material Parameters. Eu venho aqui. Ele já tem aqui guardadinho, tá? Ele já tem guardadinho aqui alguns materiais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um material. Sempre vai ter que fazer isso. Eu vou chamar concreto, tá? Só que ele já tem aqui, ó, no tipo de material, concreto isotrópico, tá? Então, eu já ponho done. Atenção para este valor. Atenção para este valor. Como é que funciona? Na análise elástica, tá? Quando nós estivermos trabalhando com análise elástica aqui, nós vamos trabalhar com o módulo de elasticidade do concreto igual ao módulo de elasticidade secante. Mas o que é isso, Felipe? O módulo de elasticidade secante é igual 5.600 vezes raiz do FCK, tá? Então, se você sabe o FCK do seu concreto, por exemplo, seu concreto é 40 MPa, tá? Se você sabe isso, tá? Se você sabe essa informação, seu FCK é 40 MPa, então você vai fazer a seguinte conta: o módulo de elasticidade secante é igual a 5.600, tá? Raiz de 40. Ok? Eu vou fazer aqui na minha calculadora aqui. Então, a raiz de 40 vezes 5.600 vai me dar 35.417. Tá vendo? 35.417. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e mudar para 35.417 para poder fazer a análise certinho com o concreto, tá? O ideal, quando você vai fazer uma cobertura, é você modelar o pilar de concreto com a seção dele e com o FCK. Se você não souber o FCK, procure colocar o FCK mais baixo que tiver, 20 MPa, para pelo menos você reproduzir isso aí. Porque se você colocar somente a treliça aqui e colocar a reação de apoio, não é errado, mas o que vai acontecer? As reações aqui vão ser monstruosas, tá? E ele vai acabar gerando realmente uma estrutura extremamente... ele vai... Na hora que você passar isso para o calculista do concreto, ele vai pegar isso aí e vai falar, nossa, que carga enorme. Por quê? Porque realmente você está considerando que aquele ponto é indeslocável, tá? Esse ponto sendo indeslocável, ele tem uma rigidez altíssima, vai aparecer uma reação de apoio violenta. Então, o ideal é que você modele, sim, o pilar de concreto aqui, tá? Mas eu não vou calcular o concreto. Eu sei, você não vai calcular. Você está simulando a elasticidade dele para... ele entrar, né, no cálculo da matriz de rigidez da estrutura e redistribuir os esforços certinho. Esse é o jeito mais adequado para você calcular, tá bom? Bom, feito isso, tudo que não for concreto, eu vou automaticamente atribuir aço, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, tá? E vou atribuir aço. Então, eu vou pegar aqui Material Properties, tá? Vou criar um novo material, aço, e vou criar aqui Steel Isotropic, tá vendo?
E o Steel Isotropic, ele vem aqui com 20.000, 205.000 MPa, eu vou colocar só 200.000, porque a norma atual trabalha com 200.000. Não vai fazer muita diferença, tá? Mas você pode deixar aqui com 200.000 que tá ok. O coeficiente de Poisson tá ok, né? E o alfa dele também tá ok, pode deixar atribuir. Pronto, agora ele já sabe, tá vendo? Ó? Ele já sabe que tudo isso aqui é aço. Isso aqui é aço, isso aqui é concreto. Você quer saber o que está atribuído como aço, o que está atribuído como concreto? Você vem aqui, ó, você seleciona o material, por exemplo, concreto. Você vem aqui e clica nesse botão, selecionar membros pelo material. Aí ele vai pintar para você, ó, quais são os materiais que estão atribuídos aqui. Então tá aqui, ó, tá? É o concreto. E o aço. O aço é esse aqui, tá? E qual que está sem nenhum? O none aqui, ó. Tem alguém sem material? Não, não tem. Tá vendo? Ó? Não tem ninguém. Então tá bom, ele já atribuiu o aço corretamente, já atribuiu aqui, aqui corretamente também o concreto. Agora vamos atribuir aqui os perfis, tá? Então eu vou colocar um pilar de concreto quadrado aqui, vou colocar 30 por 30. Então, Section Properties, tá? Vou criar uma nova seção e vou colocar aqui pilar. Eu posso colocar o nome que eu quiser, tá? Pilar concreto, pilar que eu quiser, tá? Pilar do Felipe, posso colocar qualquer nome que eu quiser aqui. E ele vai ser um retângulo, tá? Então, o formato retangular, tá? Formato retangular. E eu venho aqui, né? E venho aqui em Done, aqui embaixo. E aí ele vai falar, quanto que tem o seu pilar? Bom, 300 por... Vou colocar 300 por 300. Aqui vale a pena você notar uma coisa, tá? Quero que você entenda que esta figurinha aqui, tá? A tela do seu computador está cortando aqui, ó, tá? Ok? A tela do seu computador está cortando aqui. Então, você sempre tem que imaginar o seguinte, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Você sempre precisa imaginar o seguinte. Vamos supor que você esteja criando um perfil no F2 e você não sabe qual direção você vai incluir ele, tá? Se você olhasse aqui, tá, da direita para a esquerda, tá? A tela do seu computador está aqui, ó, tá? A tela do seu computador está aqui. Se você olhando para a tela do seu computador, o perfil assim, você vê... Melhor, tá? Vou explicar de outra forma que eu acho que fica mais fácil. Vou fazer aqui, ó. Tá? Aqui está o perfil, né? E aqui está a tela do seu computador. Faz quando você tem aquele computador de tubo ainda, né? E você está aqui, ó. Tá? Você está aqui com o seu olho aqui. Ok? Você está com o seu olhinho aqui. E você está vendo. Se você olhar para a tela do computador e você ver a alma do perfil, tá? Significa que lá no F2, ó, lá no F2, o que você vai estar olhando aqui vai ser a alma do perfil. O perfil vai estar assim, ó, tá? Então, se um olhinho da direita para a esquerda, olhando para a seção, vê a alma, o seu olho, olhando para cá, ele vai ver a alma do perfil, tá? Se o perfil estiver deitado, tá? O seu olhinho olhando para cá, ele vai ver a mesa do perfil, certo? Então, ele vendo a mesa do perfil, significa que o perfil está assim, ó, virado para dentro, tá? Então, ó, o seu olho aqui, ele olhando a mesa, significa que é assim que você vai ver. Então, você sempre tem que imaginar um olho da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tá? Mas um olho, eu prefiro da direita para a esquerda aqui. O que ele estiver olhando é o que o meu perfil, o que eu olhando para a tela do computador veria se o meu projeto fosse, se o F2 fosse tridimensional, tá? Então, só para você entender. Então, olhando aqui, né, analisando aqui, então é o seguinte, ó, esta D, tá? Essa face D é a face que vai estar aqui, ó, quando eu olhar para a tela, tá? Esta face D é a face que vai estar aqui quando eu olhar para a tela, ó, tá? Então, a face D, se eu colocar aqui, por exemplo, 300 por 500, ó, o D, ele é a face que estaria aqui. Então, ó, nesse caso, tá, o meu perfil ele estaria com a menor seção para dentro e a maior seção assim, ó, ele estaria assim, tá, ó, com 300 aqui. Por quê? Porque D é 300 aqui no meu e 500 entrando na tela. Então, essa face B
é a face que eu veria entrando na tela, ó, tá vendo? Ó? Então ele estaria com 500 ali. Não é isso que eu quero, tá? Eu quero que o meu perfil ele fique assim, ó, tá? Que o meu pilar ele fique com 500 por 500 com a maior inércia voltada para o plano. Então eu jogo 500 aqui, tá? E, por exemplo, 300 aqui. Aí sim, aí eu estou vendo 500 nessa face e entrando na tela eu estou vendo 300. Tá? Bom, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aos meus pilares isso aqui. Bom, agora ele já tem seção retangular, tá? Ele já tem seção retangular e também já tem material atribuído. Ok? O material dele é concreto. Bom, vamos começar a criar agora a nossa treliça aqui. Bom, eu posso separar em diversos tipos de seção. Então, por exemplo, eu vou criar aqui banzo superior, tá? Banzo superior eu vou fazer de perfil U. Então, eu tenho aqui C-shape, tá vendo? Ó? C-shape, eu venho aqui e faço de perfil U. Mesma coisa, ó, se eu olhar para a tela, então, ó, olha como que o perfilzinho está aqui, ó, ele está com a boquinha virada para cá. Se eu tiver um olho aqui, tá? Então, olha aqui, ó, olhando aqui na minha treliça, né? O perfil está assim, né, nessa direção. Se eu olhar para cá, eu teria que ver a alma dele. Lá na minha treliça, eu não vou estar com o meu perfil virado assim, né? Eu não vou estar com ele assim. Na verdade, eu vou estar com ele deitado. Ele vai estar mais ou menos assim, ó, tá? Então, quem olha tem que bater o olho e ver mesa. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que girar esse perfil para que este olhinho veja a mesa, tá? Então, aqui no meu banzo superior, já que eu estou criando o perfil do meu banzo superior, eu tenho que girar ele assim. Opa, aí sim, agora sim eu vejo mesa. E eu vou colocar um perfil qualquer aqui, tá? 100 por 50 por 3 milímetros, tá? 3 no TF e no TW, tá? Espessura de mesa e de alma. Beleza, bom, eu tenho que atribuir isso a quem? Então, eu vou pegar, com Shift selecionado, eu vou pegar todas as barras que eu quero que sejam banzo superior, tá? Então, vem aqui, atribuo o banzo superior a isso aqui, ok? Atribuo o banzo superior e atribuo a ele. Ok, agora todo ele está com o banzo superior, perfilzinho U de 150 na 3, deitadinho, tá? Bom, e o banzo inferior? Venho aqui e crio um novo, né? Banzo inferior, tá? Banzo inferior, eu venho aqui e ponho C-shape também, done, e aí eu deito ele ao contrário, assim, ó, tá? Deito ele e seleciono tudo isso aqui e atribuo a ele o perfil que eu quiser. Então, eu vou colocar 100 por 50, vou diminuir aqui 2.65 e vou diminuir aqui 2.65, por exemplo. Tá? Um perfil U de 4 polegadas com aba de 2 na 265 e aplico. Então, eu tenho um perfilzinho deitado aqui. Sobrou quem? Sobrou essas diagonais e montantes aqui, tá? Sobrou as diagonais e montantes. Ótimo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, para não ter que selecionar uma por uma, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, vou selecionar none. Quem é que está com nada? Quem é que está com nada atribuído? Então, eu venho e seleciono. Opa, está todo mundo aqui com nenhuma seção atribuída. Ótimo, então vou fazer o quê? Eu vou criar uma nova seção, diagonais. Vou colocar diagonais apenas, tá? E aqui eu vou trabalhar com o perfil U também de encaixe, pode ser, mas eu vou trabalhar com um double angle aqui, tá? Double angle, tá? Double angle, que é dupla cantoneira, né? Então, eu vou trabalhar com isso aqui. Ok. Você vai ver que ele vai me dar somente esse perfil aqui, tá vendo? Ó? Esse perfil aqui, tá? Lembrando que quem olha daqui para cá vê o quê? Então, preste muita atenção. Como é que vai ser essa dupla cantoneira? Só para você saber, eu estou fazendo isso aqui, ó, o perfil superior, banzo inferior, e a minha cantoneira, eu quero que ela fique assim, ó, tá? Eu quero que ela fique assim, ó. Uma aqui e outra aqui, tá? Uma aqui e outra aqui, com a abinha, a espessura para cá. Felipe, mas não é assim que está lá. Primeiro, vamos entender o seguinte. O meu olho, olhando da direita para a esquerda, ele tem que ver uma aba, certo? E a outra cantoneira tem que estar atrás dele.
Então vamos ver se é isso que está acontecendo aqui. Bom, o meu olho da direita para a esquerda vê uma aba e a outra cantoneira tem que estar atrás dele. Ótimo. Porém, você vai ver que a orientação dele aqui não é a mesma do que esse aqui, tá? Ó, você vai ver que nesse aqui eu tenho esta orientação, ó. Esta orientação aqui, ó. Tá? Este é o tipo de perfil. E o perfil lá, ele está me dando esta orientação, ó. Tá? Qual é? Tá certo usar isso e não isso? Bom, como a análise é bidimensional e ele só vai usar as propriedades do perfil em relação a esse eixo x, então ele vai usar a inércia em torno de x e não vai usar a inércia em torno de y, a menos que eu deite o perfil. Se eu fizer isso aqui, aí faz toda a diferença, tá? Aí faz a diferença total, porque ele vai estar usando as propriedades em relação ao eixo x. Mas como eu estou trabalhando assim, essa distância aqui entre elas, essa distância não vai fazer diferença nenhuma. O perfil sempre vai ter, esse perfil aqui, ele tem o mesmo ix do que este aqui, ele também tem a mesma área do que esse aqui, então a análise elástica tanto faz ali. Se ele estiver viradinho para cima, eu posso simplesmente colocar esse perfil aqui. Na verdade, tanto faz a distância entre eles, não vai fazer diferença nenhuma. Então, vou colocar aqui uma cantoneira de 38 milímetros, tá? 38.1, tá? Aqui 38.1 e aqui eu vou colocar t igual a 3.2. Eu vou colocar um espaçamento, só para você que ainda não acreditou em mim, né? Eu vou colocar um espaçamento qualquer aqui, vou colocar um espaçamento de 50 milímetros, tá? Depois eu vou mudar para 1000, para você ver que não vai fazer diferença nenhuma, tá? Vou aplicar aqui, ok. Então, tudo isso aqui é dupla diagonal, tá? Você poderia também fazer ela em perfil U, tá? De encaixe, você poderia fazer ela em dupla cantoneira diagonal, enfim, você poderia fazer no perfil que você quisesse, tá? Tubular e assim por diante. Mas aqui eu quero que você saia daqui aprendendo a modelar, tá? Aprendendo a modelar. Bom, feito isso, então eu estou com o material atribuído para todo mundo, eu estou com o perfil atribuído para todo mundo, falta o quê? Falta introduzir carga, né? Então eu posso colocar cargas pontuais aqui, eu posso colocar cargas uniformemente distribuídas, né? Então eu vou colocar carga uniformemente distribuída primeiro, tá? Vou colocar uma carga qualquer aqui, tá? Eu vou colocar uma carga qualquer aqui só para você entender como é que faz esse carregamento. Então, vou fazer assim, ó. Eu posso selecionar barrinha por barrinha, vou pegar todas as barrinhas aqui, ok? Tá vendo? Ó? Pegar todas as barrinhas aqui, tá? Posso fazer isso, tá? Ou então eu posso usar um recurso, né? Pegar aqui, ó, banzo superior, selecionar tudo que é do banzo superior. Opa, olha só que legal. Agora eu venho aqui, coloco uma carga uniforme. Eu vou colocar uma carga qualquer aqui, ó. Carga, tá? Carregamento. E aí eu venho e coloco uma carga na direção Y, apontando para baixo de menos 3,5 kN por metro, por exemplo, tá? E aplico aqui. Aí ele me aplicou um carregamento. Deixa eu colocar aqui, Options, Units and Number Format. Não, aqui é Low Display Size, Large, aqui é Display Size, Large aqui. Vai ficar um pouquinho mais alto, tá vendo? Ó? Pronto, ó. Coloquei uma carga qualquer aqui, tá? Uniformemente distribuída. Coloquei aqui os perfis, pronto. Isso aqui já está pronto para analisar, tá? Então, o que acontece? Ó? Eu venho aqui, ó. Agora, quando eu analiso, eu tenho a possibilidade de pegar a flecha, a deformação. Ele vai pedir para eu salvar. Deixa eu salvar isso aqui. Deixa eu salvar esse arquivo aqui. Vou salvar aqui como tutorial YouTube. Pronto, salvar aqui. Ok, então ele vai me dar a curva deformada, tá vendo? Ó? Ele vai me dar a curva deformada. Aqui eu tenho uma escala para aumentar ou diminuir, né? Ó, tá? A deformação dele, ó. Tá vendo? Ó? Uma escalinha para aumentar ou diminuir a deformação dele, ó. Olha que interessante, ó. E aí, se eu vier aqui em um ponto qualquer, tá? Clico aqui, por exemplo, ó. Clico com o esquerdo aqui, ó. Em qualquer ponto ele vai me dar, olha, você está com 56,03 milímetros de deformação, né, de deslocamento nesse ponto, né? Se você vier aqui e clicar aqui, você está com 6,44 de deslocamento nesse ponto. Aqui você está com 55. Se eu clico com o direito do mouse, tá, ele vai me dar algumas outras informações, né?
o deslocamento em x, o deslocamento em y, no início e no fim, né? E aqui o tamanho, né, o tamanho do elemento, né? O máximo deslocamento vertical ele está em 628 nesse elemento, né? 628 nesse elemento. E ele está aqui, ó, em 56 e assim por diante. Mas aqui eu costumo medir assim mesmo. Ó, clica aqui com o esquerdo do mouse aqui mesmo e mede, tá? Aqui também eu consigo obter, ó, gráficos de momento fletor. Como eu coloquei aqui, ó, tá? Olha lá, gráficos de momento fletor, ó. Tá? Momento fletor, tá vendo, ó? Gráfico de momento fletor. Então, ó, ele está aparecendo pequenos momentos fletores aqui porque eu coloquei uma carga uniformemente distribuída, mas se eu tivesse colocado pontual, eles iriam ser zero, tá? Outra coisa que me perguntam bastante, olha, faz alguma diferença eu jogar né, vinculações rígidas e vinculações flexíveis? Vamos ver, vamos notar. Primeiro, ó, isso aqui é uma treliça, tá? A treliça ela trabalha tração compressão. Então, eu venho aqui em Axial Force, eu quero que você memorize esses números aqui, ó. Eu estou com 94, 101.2, 101.6 aqui, ó, tá? 101.6 aqui, vamos colocar 87 aqui, tá? Não, para falar a verdade, ó, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar isso aqui, para você comparar, eu vou pegar isso aqui e vou copiar todo esse pórtico aqui para o lado, para a gente ter uma comparação para você ver se vai fazer alguma diferença ou não, tá? Olha lá, opa, fiz bobagem, eu tenho que Enable Transform e Leave Original e Move, e aí ele vai copiar daqui até aqui. Ótimo, eu tenho dois pórticos aqui. Funciona? Claro que funciona. Ele vai funcionar e vai analisar os dois do mesmo jeito. Tá, eu venho aqui e mudo as vinculações das barras. Ó. Eu seleciono aqui, tá? E mudo as vinculações aqui, por exemplo, para articular todos esses membros, tá? Então, eu venho aqui e aplico. Pum. Tá vendo? Ó? Então, ele criou, né, vinculações articuladas entre todos esses nós aqui. Tá? Criou vinculações articuladas entre todos esses nós. Ah, Felipe, mas pode fazer isso? Aí eu teria que explicar para você a questão do ponto de trabalho, tá? Mas eu vou explicar rapidamente a questão do ponto de trabalho só para você não achar que eu estou tirando coisa da minha cabeça aqui. Se você tem um banzo aqui, por exemplo, tá? E esse banzo você tem aqui, vou colocar aqui nesse banzo aqui, uma linha neutra. Você tem a linha neutra desse banzo aqui, ó, tá? Aí você vem com uma diagonal, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui uma diagonal em vermelho aqui. Uma diagonal vem aqui, né? A outra vem aqui, tá? E a outra vem aqui. Se todas as linhas neutras dessas diagonais se encontrarem no mesmo ponto no banzo, isso aqui, o que acontece? Isso é o que nós chamamos de ponto de trabalho, tá? Então, o ponto de trabalho está concêntrico aqui, né? Então, essa diagonal aqui, a linha neutra dela se encontra com essa aqui, né? O eixo baricêntrico se encontra com esse. Então, não ocorre nenhum momento. Então, não é que a ligação está realmente flexível. Não, não é isso. É que não há realmente momento ali. Se não há momento, você pode simular ela como se ela fosse articulada, porque é o que no final das contas vai acontecer. Não que ela vai ficar girando, não, mas é que ela não vai produzir momento. Agora, se você não respeita esse ponto de trabalho, vou dar um outro exemplo aqui, tá? Bem simples aqui embaixo, aqui, se você faz isso, por exemplo, tá? Isso aqui, e você coloca o eixo aqui, né? E aí você vem com uma das diagonais aqui, a outra diagonal, por exemplo, se encontra aqui, tá? E a outra se encontra aqui, certo? Então, você tem uma excentricidade aqui, tá vendo? Ó? Essa excentricidade aqui, aí, lógico que ele vai se encontrar em algum outro lugar lá longe, né? Mas não necessariamente ele não vai se encontrar aqui na peça, né? Então, tá, ele criou uma excentricidade. Então, o que vai acontecer? Né? Você vai ter essa diagonal ter uma força vindo aqui. Ela vai ter uma componente aqui, tá vendo? Ó? Essa daqui tem uma força indo para cá. Ela vai ter uma componente aqui, tá? Dá para perceber que este banzo aqui, ele vai começar a sofrer, então, um momento, né? Ele vai sofrer um momento daqui para cá. Ó. Então, ele vai sofrer
uma excentricidade de carregamento daqui para cá, e esse aqui vai sofrer uma excentricidade daqui para cá, então ele vai sofrer um momento fletor. A diagonal continua tendo só tração-compressão, tá? Mas o seu banzo ele vai ter que ser calculado aí, então, a flexocompressão ou flexotração. Aqui não, quando respeita o ponto de trabalho, ele está trabalhando apenas tração-compressão. Tração ou compressão. Isso torna, né, a peça bastante, né, bem mais econômica, porque você vai estar com um esforço simples, né? Não vai ter que contabilizar a flexão. Então, o que acontece? Se você, no seu desenho, estiver respeitando o ponto de trabalho, tanto faz isso quanto isso, tá? Até porque vamos observar os resultados aqui. Vamos ver se muda a flecha. Aqui eu estou com 56, aqui eu estou com 57 e pouquinho. Aqui deu uma diferencinha assim. Aqui deu uma diferencinha aqui, ó. Por causa desse ponto aqui, ó. Tá? Aqui nesse ponto aqui, na vinculação direta aqui, eu posso pegar e fazer uma vinculação rígida dele aqui, ó. Desse ponto e desse ponto aqui, tá? Ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Nesse ponto, eu vou vincular rigidamente aqui. Deixa eu colocar assim. Não, é o contrário. É exatamente o contrário, é assim, ó. Tá? Então, aqui, flexível, flexível. Aqui ele vinculou rigidamente aqui nesse ponto, né? Esse aqui está articulado. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Então, ele vai ser provavelmente o contrário. Não. De novo, errei. Então, ele vem aqui e aqui. Ok. Se tudo deu certo, eu não passar vergonha, 56 e 46, 56,02. A diferença aqui é mínima, tá? Bem pequenininha mesmo, 56 e 42, 56,02, 56 e alguma coisa. Então, aqui está bem, né? Aqui é a vinculação rígida ali que fez diferença. A vinculação entre pilar e viga, mas a treliça em si, né? A treliça em si, ela tem que estar, ela está aqui com vinculação flexível, né? Não fez grande diferença. Aqui, ó, se eu pegar aqui os esforços, então, ó, aqui eu vou estar com 94, aqui eu vou estar com 94,5, 94. Aqui eu estou com 94, tá? 93,5. Uma pequena diferencinha aqui, ó, 101, 101, tá? Então, aqui 102, 101. Tá? Uma pequena diferença aqui. Não lá grande coisa, mas na prática, tanto faz, tá? Na verdade, tanto faz. Se você modelar assim ou assim, tá uma pequena diferença. Eu diria que se você vai respeitar o ponto de trabalho, esse aqui é o jeito mais correto de você fazer a sua modelagem, tá? Com as suas vinculações aqui realmente articuladas. E se você for criar um projeto que vai realmente respeitar o ponto de trabalho, e aí... e se não for, Felipe, se não for respeitar o ponto de trabalho? Bom, aí você tem que contabilizar o momento fletor. Aí existem várias formas de você fazer isso, tá? Pode ser na modelagem ou pode ser no cálculo manual. Você calcula a excentricidade, pega aquela força vezes aquela distância da excentricidade e vê o que vai ter de momento fletor adicional. Então, vamos dizer que ele continuaria tendo a mesma tração-compressão, mas apareceria lá o momento fletor, tá? Então, assim seria a vinculação mais... vamos dizer assim, mais certinha, né? A mais próxima da realidade, tá? Tá certo? Então é isso, pessoal. Não sei se ficou alguma dúvida. Também não sei se deu para explicar tudo aqui. Então, a gente conseguiu modelar aqui um pórtico, né? A gente já até analisou duas estruturas aqui. Olha, estou com 53 minutos, não queria que o vídeo ficasse tão grande assim. Mas eu acho que já deu para entender, né? Como é que a gente modela, né? Aqui a gente obtém aqui os esforços de momento fletor, tá vendo? Ó? A gente obtém aqui os esforços cortantes, né? Teria muita coisa para mostrar ainda, né? Eu quero ver reações de apoio, então eu vou em Display, Reactions, tá vendo? Ó? Eu vou em Display, Reaction Values, ó? Eu pego as reações de apoio aqui dos pilares, tá vendo? Ó? Pego as reações aqui, tá vendo? Ó? Ok? E o que eu passo para o calculista do concreto, né? Eu passo isso aqui, ó. Colega, o seu pilar está com este momento fletor, tá vendo? Esse gráfico de momento fletor. Ele está com esta cortante, tá? Ele está com esta compressão, tá? E as reações de apoio na fundação são essas. Isso é muito melhor do que se você trabalhasse com a vinculação rígida. Vou fazer aqui só para você ver, ó,
só para você ver também, vou aproveitar que eu estou aqui já mexendo, tá? E eu vou fazer o seguinte, ó, só para você ver e vou comparar aqui, ó. Copiar aqui, tá? Copiar. Eu venho aqui e vou copiar isso aqui. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu vou tirar o pilar daqui agora, ó, tá? E vou fazer isso aqui, ó, tá? Vou fazer isso aqui. E vou vincular aqui com o apoio de segundo gênero, coisa que muita gente faz, ó, tá? Qual que é a diferença disso para isso? Tá? É a mesma estrutura, ó, a mesma estrutura. Vamos ver. Primeiro, vamos dar uma olhadinha na flecha, tá? Olha só, ó, 55, olha aqui, 33. Opa! Por que que deu essa diferença aqui? Tá? Deu essa diferença porque o pilar ele não é indeslocável. Aqui você disse que ele é indeslocável, ó, tá? Aqui você disse que ele não anda nem para lá, nem para cá, nem para cá, nem para lá, tá? Ah, Felipe, se eu vier aqui, por exemplo, nesse nó aqui e atribuir a ele, por exemplo, uma liberdade em X e fazer uma treliça isostática, tá? Então, aplico aqui, ó, beleza, vamos ver. Vamos ver aí o que deu aqui. Opa, 61 e aqui, opa, 55. Caramba, não está batendo. Por quê? Porque isso aqui, ele não é indeslocável, mas ele também não é totalmente livre ao giro, né? Então, quer ver um exemplo? Ó? Olha aqui, 55. Eu vou aumentar a rigidez desse pilar, eu vou aumentar a seção transversal dele, eu vou aumentar a inércia dele para você ver. Então, aqui, ó, eu venho aqui nos pilares, ó, pilar, e vou aumentar a seção dele, por exemplo, de 500 para 800, tá? Estou aumentando para 800 a altura, né, da seção transversal dele, né? O que era 55 passou a ser 49. Por quê? Porque ele ficou mais rígido. Esse ponto ficou menos suscetível a deslocamento horizontal. Enquanto esse aqui, ó, não vai mudar, vai continuar sendo 61, né? Se eu vier aqui, ó, atribuir aqui fixo aqui, ó, tá? Ele vai voltar a ser aqueles 35. Tá? Então, ele vai voltar a ser aqueles 33 e pouquinho. Eu consigo fazer isso aqui chegar no 33? Claro, se eu fizer um pilar tão grande, que seja tão rígido, a ponto dele chegar próximo do indeslocável, ele vai chegar nos 33,65. Vou mudar aqui, por exemplo, ó, vou exagerar aqui, tá? Vou pegar aqui, vai ser um pilar com 3.000 de largura, tá? Tem 3 metros para dentro, tá? De inércia, tá bom? Então, na hora que eu fizer aqui, ó, aí sim, ó, ele está se aproximando do 33 aqui, ó. Veja que ele nem chegou no 33, significa que ele ainda tem um grau de deslocabilidade aqui, ó. Pequenininho, mas tem, tá vendo, ó? Tem esse grau de deslocabilidade aqui. Então, veja que a modelagem com o pilar faz muito mais sentido, tá? Ela é muito mais adequada. Quando você não sabe, né, e você quer fazer algum tipo de análise nesse tipo, tá tudo bem, ok? Fique à vontade, tá? Mas observe também que quando você muda o pilar, né, ele muda também o momento fletor. Olha o momento fletor, 4.777, tá? 4.777, aqui, ó, tá? O que significa isso? Ó? Essa reação de apoio aqui, 83,6, vamos fazer isso aqui, 83,6 vezes 6 metros. Ó. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Ó. Tá, 83,6 vezes 6 metros daria, deixa eu colocar em centímetros, tá? 83,6 vezes 600 centímetros. 50.160 quilonewtons centímetro. Aqui ele está bem próximo disso. Ó. Quando a rigidez minha é máxima, ele vai dar realmente uma reação de apoio fantástica aqui. Ó. Ele está bem próximo dos 50.000. Agora, quando eu for lá e mudar a seção transversal para aquela seção transversal que eu já sei, que é 50, que é 500 milímetros, ó, o momento fletor vai ser muito inferior. Olha lá, ó. O momento fletor vai ser 6.369. Se eu pego isso aqui e digo para ele, ó, você tem uma reação de apoio de 83,6 kN lá no topo, o que ele vai fazer, o colega nosso? Ele vai fazer o seguinte, ele vai modelar no programa dele um pilar, tá? Com uma carga de 83,6 kN na altura de 600 centímetros, tá? Então, ele vai jogar nesse pilar 50.000 e pouquinho quilonewton centímetro, tá? Quando, na verdade, esse pilar, nesta condição, ele pode ser calculado com 6.000, tá?
Então, de novo, você precisa saber, ou pelo menos conversar, qual vai ser a seção transversal do pilar e qual vai ser o FCK do pilar que vai ser utilizado, tá bom? Então, tá explicado, espero que tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, alguma coisa, poste nos comentários, eu vou tentar responder todas, não sei se vou conseguir responder todas, mas posta aí nos comentários para você, para ver se eu consigo te auxiliar nisso aí, tá? Espero que você tenha gostado, tá? Espero que você tenha curtido isso aí. Se você tem dúvida, pergunta. E é isso. E eu convido você também a dar o like, né? E se inscrever aí no canal. Tá bom, pessoal? Espero que tenha gostado dessa aula aí. A gente se vê então numa próxima. Grande abraço e fui!